Renovando a mente com Provérbios 8. Hoje é dia 8 de outubro e nós estamos nesse mês fazendo mais uma vez a leitura de Provérbios. Outubro tem 31 dias e nós vamos poder desfrutar e aprender mais uma vez com o livro de Provérbios para ter boas decisões e fazer a nossa vida próspera, colocando os nossos caminhos nessas palavras que foram deixadas pelo rei Salomão, inspirado por Deus. E Provérbios, capítulo 8, nos fala que a sabedoria é o maior bem que nós devemos buscar nessa vida, porque por meio dela nós conseguimos excelentes resultados em tudo o que fazemos. E Provérbios 8 nos apresenta todos os dons, talentos e características que acompanham a sabedoria. Vamos fazer aqui a leitura. Não clama porventura a sabedoria? Veja que a sabedoria está em letra maiúscula, simbolizando que esta sabedoria ela é uma graça do próprio Deus. O próprio Deus está fazendo esse questionamento. Não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Inteligência também está em letra maiúscula, porque o texto está nos falando a respeito da sabedoria de Deus e da inteligência de Deus, da sabedoria maior, da inteligência maior. Ele está começando esse discurso fazendo um questionamento. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? Agora, no versículo 2 adiante, ele vai começar a responder essa pergunta. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Verso 3, da banda das portas da cidade, na entrada da cidade, na entrada das portas, está clamando. Verso 4, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então aqui nesses primeiros 4 versículos, é como se Deus estivesse dizendo para nós: será que ninguém teve a oportunidade de conhecer a sabedoria e de conhecer a inteligência? Muitas pessoas estão passando por situações difíceis por uma má decisão, por uma má escolha em relação ao negócio que abriram, em relação à pessoa com quem estabeleceram um namoro e passaram por uma decepção, em relação a alguma situação de compra de um carro, de alguma máquina e que não foi aquilo que você realmente esperava. Mas o texto aqui está nos fazendo uma pergunta. Será que você não teve chance de perceber que o caminho que você estava indo era um caminho errado? A sabedoria e a inteligência não falaram com você? Você não recebeu nenhum conselho? Você não recebeu nenhuma orientação? Você não percebeu que o caminho que você estava indo não estava bom? A resposta que o texto nos dá é que ninguém pode dizer que não teve a chance de perceber quando tropeça, quando cai, quando tomba, que ninguém pode dizer que não teve a chance de investigar melhor e de aprender melhor sobre aquela decisão que tomou. Porque os versículos 2, 3 e 4 nos falam que a sabedoria e a inteligência, elas dão as suas vozes. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. O texto está dizendo, sempre nós recebemos o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho de um irmão, algum amigo nos falou, alguém apareceu no nosso caminho e disse, veja bem o que você está fazendo. Se você faz uma aplicação
Existiram notícias, jornais, treinamentos, cursos para que você pudesse tomar o conhecimento antes da decisão. Da banda das portas, o versículo 3 aqui, da banda das portas da cidade, na entrada da cidade, na entrada das portas, a sabedoria, a inteligência sempre está clamando e dizendo: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Versículo 5: entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Você que é simples e que não presta atenção com relação a um laço, no adultério, com relação a um vício, em drogas, em bebida, ou em relação a entrar em um investimento, em uma aplicação financeira perigosa que você pouco conhece, mas que a pessoa faz muitas promessas. Se você aplicar 10, você vai receber 15. Muitas pessoas tropeçam todos os dias nesses jogos de azar. A internet está cheia de pessoas iludidas que perdem e perdem dinheiro porque estão sendo simples. Elas não percebem aquilo que é muito visível, que todos aqueles que jogam, só perdem, perdem e caem enlameados na miséria e na pobreza. Entendei, ó simples, a prudência. Existem pessoas que caem sempre com mulheres. Começam um negócio, enriquecem, caem numa situação com uma mulher, perdem o seu patrimônio, depois saem daquela situação, se reerguem e novamente aparece uma segunda mulher. Conheço um homem que já se levantou 4 vezes e caiu 4 vezes, sempre com uma mulher. Ele começa um negócio, prospera, começa sozinho e de repente aparece uma mulher. Então aquela mulher jura amores e de repente ele começa esse relacionamento e as coisas se perdem. Então a mulher vai embora ou às vezes toma o que é dele e ele sai de mãos vazias e ele começa outro negócio e ele novamente prospera. E então eis que surge uma nova mulher e assim já se foram 4 vezes e esse homem recebeu o conselho dizendo: procure uma mulher que realmente tenha compromisso com Deus. E ele sempre cai na mesma situação. São aqueles que são simples. Caem, tropeçam, mas não aprendem a prudência. Se você já tropeçou em alguma coisa, pense, é hora de eu anotar aqui na minha vida que agora eu tenho que ter mais prudência com relação a isso. Errar, você pode errar, mas você não pode errar 2 vezes na mesma coisa. Não seja tolo, tenha sabedoria. E vós, loucos, entendei de coração. Os loucos são aqueles que vão seguindo a sua vida sem nenhuma rota, sem nenhuma direção. Versículo 6. Ouvi. Esse ouvir aqui significa ouçam, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Aqui é como se a sabedoria e a inteligência estivessem falando conosco. Falando assim: ouçam, porque eu, a sabedoria, eu, a inteligência, vou dizer coisas que são excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Equidade significa aquilo que é honesto, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Os meus lábios vão se abrir para falar aquilo que é honesto, verdadeiro, que é justo, que é correto, que é virtuoso. Então me escutem. Versículo 7. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Desse versículo 7, nós podemos extrair que sempre que você estiver do lado da sabedoria e da inteligência, você vai estar com a verdade. Nunca que a sabedoria e a inteligência trabalham com a mentira. Então aqui, a verdade é uma das virtudes que juntamente com a sabedoria e a inteligência levam você para a prosperidade. No versículo 7, pare de mentiras.
nos seus negócios, nas suas relações. Você está criando uma reputação. Se você mente, vão dizer: ele é mentiroso, ela é mentirosa. Não negocie com ele, não negocie com ela. Ele é uma pessoa que não vai manter a sua palavra. Versículo 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. O versículo 8 nos ensina: sempre que você estiver no caminho da sabedoria e da inteligência, você vai ser justo. Você vai fazer as coisas em justiça. Você não vai deixar que a sua boca diga algo desonesto, injusto e incorreto. A sabedoria anda com a verdade e com a justiça. Versículo 9. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. No versículo 9, está falando a respeito de retidão, caminho correto, caminho reto. Então aqui nós temos só nesses 3 versículos que a sabedoria e a inteligência caminham com a verdade, com a justiça e com a retidão. Versículo 10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Aceitem a correção e o conhecimento. Isso vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e muito ouro e pode ser um traficante de drogas e chegar até um lugar e dizer: eu posso te dar dinheiro e muita riqueza. E as pessoas podem dizer: mas eu não quero negócio com você, porque eu sei que o seu dinheiro e a sua riqueza são advindos do tráfico. Só o dinheiro não traz a reputação, a honra e a correção. Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Com a sabedoria, você consegue construir, estabelecer amizades, mesmo sem dinheiro. Você consegue estabelecer relações com pessoas honestas e você consegue começar negócios até do zero. Mas se você tem só dinheiro, mas não tem honestidade, não tem bom nome, não tem correção, não tem reputação, o dinheiro por si só não traz nada. Versículo 12. A sabedoria em letra maiúscula aqui, está falando de Deus. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Mais dois amigos da sabedoria, a prudência e o conselho. Versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Guarde o seu coração para que você não fique com arrogância, para que você não fique como soberbo, alguém que está acima dos outros. Quando você se coloca acima dos outros, quando você se coloca num pedestal, arrogando para si que é melhor, mais qualificado, você estará num mau caminho. Quando as pessoas virem você tropeçar, não dirão nada a você, porque vão pensar o seguinte: ele já sabe o que está fazendo. Não é possível que ele não esteja vendo, não é possível que ela não esteja vendo. Mas quando você abre o seu caminho para o conselho, veja aqui no versículo 12: eu habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Qual é a ciência dos conselhos? O de entender que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Quando tomamos conselhos antes de tomar nossas decisões, temos mais chances de acertar, porque podemos ver os cenários, prever as expectativas e poder fugir daquelas decisões más, das más decisões. Versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aqui nós encontramos mais
uma palavra: entendimento. Sabedoria e inteligência caminham com entendimento. Entendimento é um nível de profundidade do conhecimento. Uma coisa é você dizer para uma criança: não coloque o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. Muitas vezes a criança fica teimando, dizendo assim: escutei o conselho, mas como que é esse choque? Então algumas crianças que são mais teimosas, elas vão e colocam o dedo e elas recebem aquele choque. Então, numa segunda vez, quando você fala: não coloque o dedo na tomada, ela vai dizer: agora eu entendo. Jó disse que eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor. Realmente conheço ao Senhor. O que Jó estava dizendo, antes dele passar pelas tribulações e dificuldades, ele sempre acreditava em Deus. Mas depois que ele passou pelas tribulações e viu o seu caminho prosperar, ele disse: agora eu tenho um aprofundamento do meu relacionamento com Deus. O entendimento nos fala sobre o aprofundamento no conhecimento. Versículo 15: por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Voltando no versículo 14, você não precisa tomar o choque para que você receba o entendimento. Você pode antecipadamente dizer: se Deus falou que colocar o dedo na tomada vai me trazer o mal, então eu não preciso nem ter dúvida de querer testar para ver o que acontece. Eu já entendo. As palavras de Deus são sempre perfeitas. O que Deus diz e ensina na sua palavra é como é. É como uma outra pessoa que conheci. Sendo uma pessoa devota a Deus, ela estava com um namoro e perguntou ao Senhor se poderia se casar com aquele que ela havia noivado. E o Espírito Santo disse para ela, mostrou para ela, que aquele homem sempre estava com o telefone de outras mulheres no telefone celular. Então Deus disse para ela: ele é assim. Em um dia de oração, ela disse que ela ouviu claramente Deus dizendo para ela: ele não mudará. E ela então disse para Deus em oração: eu o mudarei. E assim foi. Deus falou com ela mais uma vez quando ela estava orando, dizendo: se você casar-se com ele, você será decepcionada. E ela mais uma vez disse para Deus: eu o mudarei. E ela levou adiante o casamento e pouco tempo depois ele estava lá, saindo com outras mulheres, sempre com aquele telefone celular, e então ela tentou mudá-lo por algum tempo, até que depois de uns 3 anos ela desistiu e disse: o Senhor tinha me avisado, mas eu teimei e disse: eu o mudarei. E no final, Deus já tinha dito para mim: ele não mudará. Deus sabe todas as coisas. Ela poderia simplesmente entender: se Deus falou, está falado. Assim como muitas pessoas caem em ciladas de fazerem negócios com outras pessoas que no passado deram golpes. Assim como o povo brasileiro sempre cai no campo da política. Eles escutam que um certo político praticou corrupções, desviou dinheiro, mas a pessoa volta, faz uma nova roupagem e as pessoas dizem: ele está arrependido. Só falaram mal a respeito dele. E as pessoas continuam votando naquela pessoa e continuam sendo enganadas. É muito triste que as pessoas não busquem entendimento. É muito triste que as pessoas não prestem atenção quando vão tomar uma decisão nessas palavras que nós estamos lendo aqui em Provérbios 8. Procure a sabedoria, procure a inteligência, procure a verdade, procure a justiça, procure a retidão. Procure os conselhos, procure a prudência,
antes de tomar as decisões. Procure entendimento. São essas coisas que nós estamos lendo aqui nesse texto. Versículo 15: Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Se você quer ser um rei da sua vida, você pode pensar, mas eu não sou um rei. Você é rei, sim. Você é rei, você é príncipe porque você é o rei da sua vida. Você é o príncipe da sua vida. As coisas que você decide e que estão acontecendo com você são coisas que estão acontecendo pelas tuas decisões. Então, pela sabedoria e pela inteligência, você vai reinar bem. Você vai tomar decisões inteligentes e você vai ter um reinado abençoado. O reinado, que reinado é esse? O reinado da sua vida. Versículo 16: Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Versículo 17, esse é um dos principais versículos do capítulo 8. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A sabedoria e a inteligência ama aqueles que amam elas. Se você amar a Deus e você buscar a Deus logo de madrugada, logo cedo, você encontrará. Esse buscar a Deus de madrugada significa tanto no dia a dia, acordar de madrugada para orar, para ler a Bíblia, é um momento em que tudo está calmo e é um momento em que as suas orações são respondidas mais rapidamente, porque a linha está livre, ela não está congestionada quando você fala com Deus pelas madrugadas. E ela também significa, os que de madrugada me buscam me acharão, também significa quanto mais jovem, quanto mais cedo você começar a andar nos caminhos de Deus, mais cedo você o encontrará e mais livramentos do mal você vai receber para o seu futuro e você vai ser bem-sucedido. Versículo 18: Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Sabemos que aqueles que seguem pela sabedoria e pela inteligência conseguem enriquecer. Enriquecem na vida espiritual, nos seus casamentos, nas suas amizades, nos seus negócios. Eles alcançam riquezas não apenas de dinheiro, mas alcançam riquezas no plural, porque são riquezas em todas as áreas. Alcançam riquezas na sua saúde, porque se preocupam com a sua alimentação, com a prática de atividades físicas. Parece muito óbvio dizer isso, mas nós estamos passando por um tempo em que existe uma crise na área da saúde. Muitas e muitas pessoas estão morrendo de diabetes que poderiam ter se cuidado. Muitas e muitas pessoas com problemas nos ossos, com problemas de osteoporose, com problemas de joelho, problemas de coluna, porque não estão preocupadas com a prática e os cuidados com a sua saúde física. Riquezas e honra estão comigo. Muitas pessoas tomam decisões erradas na escolha do marido, da esposa, na escolha de um noivo, de um namorado, de uma namorada, e acabam sendo desonrados. Passam por traição, passam vergonha, passam humilhação, fazem negócios com pessoas que no passado fizeram coisas erradas, não investigam se a pessoa se regenerou completamente e acabam sendo desonradas porque não seguiram a sabedoria e a inteligência. Mas aqueles que seguem a sabedoria e a inteligência, no versículo 18 está escrito: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Riquezas duráveis. Fala de relacionamentos, sociedades duráveis, casamentos duráveis. E fala a respeito de justiça. Fala a respeito de tranquilidade com relação ao que é de cada um. Ninguém vai te enganar, trapacear, furtar, querer sair na vantagem quando você se relaciona com aqueles que estão ligados com sabedoria e com inteligência. 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado,
e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Verso 20: Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. 21: Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Versículo 22: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Versículo 23: Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 24: Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. 25: Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. 26: Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27: Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Versículo 28: Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. 29: Quando punha ao mar o seu termo, ou seja, o seu limite, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Versículo 30: Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31: Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. 32: Agora, pois, filhos, ouvi-me, ou seja, ouçam-me, porque bem-aventurados, ou seja, porque felizes, serão os que guardarem os meus caminhos. 33: Ouvi a correção, ou seja, ouçam a correção. Não a rejeiteis e sede sábios. 34: Bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. 35: Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. O favor do Senhor é uma dimensão em que você recebe vida longa, riquezas e honra. Esse é o favor do Senhor. Versículo 36: Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Siga no caminho da sabedoria e da inteligência, com a retidão, com a verdade, com a justiça, com a prudência, com os conselhos, com a repreensão, prestando atenção em todos esses ensinamentos, e busque sempre, sempre, muito cedo, caminhar na direção da sabedoria e da inteligência, porque, como nós lemos aqui, a sabedoria estava com Deus antes de tudo ser criado. Deus fez todas as coisas pela sabedoria, e é pela sabedoria e inteligência que você encontrará o favor do Senhor. Vida longa, com alegria, com riquezas e com honra. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.